A paz do Senhor, graça e paz, shalom, shalom, como é que vocês estão? Sei que eu não ando postando vídeos, eu tava olhando ali, vai fazer 2 meses que eu não posto um vídeo. Mas Deus tem falado muito no meu secreto e eu tenho anotado várias pregações, eu venho anotando as coisas e entendendo o que Deus quer para essa estação. Mas ontem eu li uma palavra e Deus falava sobre eu parar de procrastinar. E então hoje eu tô aqui querendo liberar para ti sobre essa mensagem que está guardada há um tempo, já está escrita há um tempo, mas que eu tenho certeza que vai mexer contigo. E eu creio que Deus quer fazer grandes coisas, amém? Então eu te peço que junto comigo a gente ore para que haja total liberdade do Espírito Santo e que a graça dele esteja aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Paizinho amado, eu me coloco aos teus pés, Senhor. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu te peço, Espírito Santo, que tu fale através de mim, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome conta da minha língua, Pai. E que toda palavra que saia da minha boca seja tua. Agora que o meu eu diminua, Senhor, para que tu fale com cada uma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo. Senhor, que essa palavra venha entrar no coração delas, venha romper, Senhor. E ensine elas algo novo para viver o extraordinário contigo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o título dessa pregação que o Senhor botou no meu coração é Eu Sou a Arca da Aliança. E cara, durante semanas eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o que Deus estava tentando falar comigo. E aí, quando eu sentei na frente do computador, Deus fluiu de uma forma sobrenatural. E eu achava que a mensagem seria num formato e o Espírito Santo me guiou para um formato totalmente diferente. Então eu tenho certeza que Deus quer falar algo contigo, quer ministrar algo sobre ti, quer te ensinar um pouco mais sobre e para te fazer a diferença. Então essa palavra ardia muito no meu coração. E eu tenho uma frase que Deus ministra muito em mim que fala: Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Existe uma grande diferença. Mas por que tu está falando isso, Vitor, sendo relacionado à Arca da Aliança? Então aqui nós vamos se aprofundar e entender um pouquinho mais o que era a Arca da Aliança. Ao longo dos dias, tenho deixado o Espírito Santo de Deus me mostrar a verdadeira profundidade daquilo que Ele quer falar com a nossa geração, daquilo que Ele quer fazer através das nossas vidas. Mas, Vitor, o que você está tentando falar com isso? Vamos mergulhar nas Escrituras para entender melhor. A Arca da Aliança era uma grande caixa revestida de ouro, onde as tábuas da lei eram guardadas, basicamente. A arca era sagrada, porque representava a presença de Deus em Israel. Deus usava a arca para abençoar Israel. Em Êxodo 25, vemos o quão detalhada foram as especificações dadas a Moisés para que Bezalel fizesse a arca. Primeira semelhança que podemos encontrar. E a primeira coisa que eu quero te falar, quando eu vou destrinchar aqui, é que hoje tu é a Arca da Aliança do Senhor. Aonde tu estiver, a manifestação do Senhor tem que ocorrer. Então, tu é a arca. E presta atenção nessa profundidade. Deus vai ministrar muito em ti para te fazer a diferença. E qual a primeira semelhança que eu encontro dessa arca conosco para te afirmar que hoje nós somos a Arca da Aliança de Deus aqui? Êxodo 25:10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. A primeira semelhança. A madeira de acácia era a madeira mais difícil para que se pudesse ser moldada. Porém, ela também era mais resistente. Só que Deus manda ela que então ela fosse coberta com ouro, pois o ouro na Bíblia é referência à glória de Deus. Será que não é por acaso que vemos isso? Quem mais se identifica em ser difícil de ser moldado? Quem gosta das coisas do nosso jeito? E eu refletia muito sobre isso, né? Que quando eu comecei a minha trajetória caminhando com o Senhor, eu queria as coisas da minha forma, eu queria que fosse do meu jeito. E sim, nós somos a madeira de acácia. Sim, nós somos duros. Muitos de nós têm pensamentos fechados, a gente não aceita a opinião de ninguém. Só que quando a presença do Senhor invade, Ele muda a estrutura. Quando a glória do Senhor invade, as coisas precisam ser mudadas. E aí vem um versículo que eu acho sensacional, que quando tu entende isso, que tu precisa ser maleável, tu precisa deixar de ser rígido, mas mesmo assim o Senhor vai trabalhar em ti.
Ele vai trabalhar em ti, ele vai fazer através da tua vida. Ele fala em Lucas 7,47, que eu acho que encaixa perfeitamente. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. O porquê esse versículo? Ele me lembrava que quando permitimos ser moldados, somos duradouros na presença de Deus. Quando a glória do Senhor chega até nós, tudo muda, tudo fica mais bonito. A vida ganha brilho, histórias são transformadas. Então, quando a glória do Senhor invade, tudo muda. Se a Arca da Aliança fosse apenas uma madeira, a madeira ela está sucinta a ações externas. Ela poderia então molhar, ela poderia então pegar cupim, enfim, uma infinidade de coisas. Mas quando o Senhor diz, cobre com a minha glória, Ele está dizendo que nada do externo vai tocar nela. E isso é maravilhoso, porque quando a gente entende isso, aqui aí o versículo de quando a gente é moldado, a gente entende que a gente foi perdoado e a glória nos envolve, a gente muito ama. E a gente sai levando essa palavra, a gente sai levando a manifestação do reino. E nós precisamos nos posicionar. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa arca. Dentro da arca, a Bíblia cita que eram transportadas 3 coisas. A primeira delas era a tábua da lei, ou seja, a direção do Senhor. Deuteronômio 10:5. E eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que tinha feito, e lá ficaram conforme o Senhor tinha ordenado. Tinha também dentro dessa arca o vaso com maná, que representa o sustento do Senhor. E se encontra em Êxodo 16:34. Em obediência ao Senhor, ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ser guardado. E o terceiro era a vara de Arão, que representava a rebeldia do povo. Números 17:10. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente à arca da tábua da aliança, para ser guardado como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. 11. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Então, dentro dessa arca da aliança, tinham 3 coisas primordiais. E essas 3 coisas, elas ficavam guardadas lá, no seu interior. E o que Deus falava comigo sobre essas 3 coisas? Nós somos os portadores dela hoje. Dentro de nós consta essas 3 coisas. Talvez não da mesma forma que lá, mas de uma forma diferente em nós está. E quando meditava sobre isso, o Senhor me falava, todas essas coisas estão dentro da Arca da Aliança, está dentro de mim e ti. E tu já refletiu sobre isso? Eu refleti só quando o Senhor falou. E aí eu fiquei maravilhado com isso. Em Mateus 22:37-40 vai dizer, Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. 38. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, as tábuas da lei, elas estão no nosso coração. São as leis, os mandamentos, os ensinamentos que Jesus deixaram para nós. E a gente porta eles. A segunda coisa, a gente falava sobre o maná, que é o suprimento daquilo que precisa, ou de o próprio alimento. João 6:11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, dos peixes quando eles queriam. Quantos de nós já fomos supridos em várias coisas pelo Senhor? Quantos de nós, quando não tinham nada, o Senhor fez o sobrenatural? Ele fala sobre um suprimento, a escassez daquilo que tu precisa. Não necessariamente um alimento, mas às vezes na vida financeira. Nós vimos esses milagres. Isso está guardado em nós. E o terceiro, encontramos vários relatos sobre a desobediência, a rebeldia e suas consequências. Colossenses 3:6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que desobedecem. Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, mas quero te mostrar que tudo isso está guardado no meu e no seu coração. Cada relato, cada ensinamento, cada prova na manifestação de Deus está dentro de mim e de ti. E assim como a Arca de Aliança representava a presença de Deus, hoje nós somos quem representa a presença de Deus.
1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, e que não vos sois de vós mesmos? Ou então, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará com vocês. Cara, o Espírito de Deus, a presença de Deus, habita em nós e está conosco. O Espírito de Deus, ele é a presença de Deus aqui na Terra. O Espírito Santo é a presença de Deus aqui na Terra. E ele habita dentro de mim e de ti. Porém, Deus me falava que existe uma forma correta de carregar essa presença de Deus. Mas que muitos nessa geração estão fazendo isso de qualquer forma. Sabe, muitos de nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos o caminho mais fácil, queremos que as coisas sejam mais rápidas, queremos tudo no nosso tempo. Porém, quando isso acontece, estamos sujeitos às consequências e a própria Bíblia nos adverte sobre isso. Vamos ver uma história bem conhecida. E existe a maneira correta. Sabe, nós como jovens, eu sempre tenho comentado sobre isso. Primeiro a gente quer fazer para depois entender as consequências do resultado. Mas quando a gente decidiu andar com Deus, Ele nos ensina a maneira correta que devemos viver. O nosso corpo, nós somos a Arca da Aliança, e existia uma maneira correta de ser transportada a presença de Deus de um lugar para o outro. E a maneira era basicamente através da santidade. Mas nós vamos falar mais profundamente sobre isso. E nós precisamos estar em santidade para levar essa presença. Sabe, nós temos a responsabilidade de manifestar a glória do Senhor por onde passarmos. Mas se a gente não levar essa glória da forma correta, que glória vai chegar lá? Na verdade, a gente vai entender que se a gente não transportar da maneira correta, nós não levamos a presença, nós levamos a maldição de Deus. Então eu te peço, fica com os olhos e os ouvidos bem atentos pelo que Deus vai falar aqui, por o que Deus vai falar aqui. 2 Samuel 6, 1 e 7. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiam para Balim e em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual invocavam o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uza e Aió, filhos de Abinadab, conduziram a carroção. Com a arca da aliança, ou a arca de Deus, o Aió andava na frente dela. Davi e todos os seus israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pino, harpas, liras, tamborins, chocalhos e timbalos. Quando chegaram a ir a Nacon, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus se acendeu contra Uza por um ato de irreverência. Por isso Deus feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. E vem a pergunta: será que Davi não sabia qual era a maneira correta de conduzir a arca? Cara, a gente está falando sobre um Davi que enfrentou Saul, que era temente, obediente a Deus, alguém que entendia os mandamentos, alguém que entendia os ensinamentos, e mesmo assim ele quis dar o seu jeitinho. Só que isso traz consequências, a gente fazer as coisas do nosso jeito. E existia uma lei que só algumas pessoas poderiam tocar a arca da aliança. E quem, diferente disso, tocasse, morreria. Não poderia ser aberta a arca da aliança, e no impacto ela foi aberta, sabe? E a gente precisa tomar cuidado no que a gente está fazendo. E isso não mudou até hoje. Somos instruídos diariamente, através dos cultos, através de pessoas que ensinam a palavra, através dos nossos devocionais, a maneira que devemos nos portar, e já está na hora de tudo isso mudar. 1 Pedro 2,12 parteava e dizer: procurem viver da maneira exemplar entre os que não creem. Ou seja, sejam exemplares na maneira de conduzir a presença de Deus. Sejam pessoas que se destacam, assim como Moisés, que quando desceu do monte, ele resplandecia a face do Senhor. É o que ele está falando aqui. E com o decorrer da história, vemos que Davi entende a importância de conduzir a arca de Deus.
Tipo, Davi para e olha e diz, cara, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer da maneira correta, eu sei o caminho e eu só tô andando longe dele. Talvez é o que está acontecendo contigo hoje. Tu sabe que tu carrega a presença de Deus, tu sabe os caminhos, tu sabe os mandamentos, tu sabe os ensinamentos, mas tu não tem aplicado na tua vida. E eu tô para te dizer que quando tu anda dessa forma, tu tá trazendo maldição e tu tá trazendo uma morte espiritual, assim como a gente leu aqui. Existe uma consequência por não carregar a presença de Deus da forma correta. E cara, eu tô aqui para te dizer, busca carregar da melhor forma. Então Davi olhou assim e entendeu, Senhor, me perdoa, eu falei até aqui, eu devia ser um sacerdote, eu devo ser a tua manifestação aqui na terra, eu devo instruir as pessoas da forma correta, eu quis fazer do meu jeito. E quando tu lê, quis carregar numa carroça, e é isso que eu acho sensacional, eu quis fazer de um jeito que fosse mais fácil para mim. E nós, jovens, a gente está buscando fazer as coisas mais fáceis do que as coisas eternas. A gente está buscando prazeres imediatos, soluções imediatas do que ajoelhar, orar e jejuar, entregar a Deus e dizer, Senhor, eu tenho uma palavra sobre isso, mas tu vai fazer. Senhor, eu tenho uma direção sobre isso, me mostra o tempo certo, a maneira correta. Mas nós estamos primeiro querendo agir para depois fazer. Sabe? Eu creio muito que tem promessas de Deus sobre a tua vida, que tá ouvindo esse podcast, tá ouvindo essa ministração. Assim, eu tenho certeza disso. Mas tu tem impedido disso acontecer na tua vida, porque tu quer fazer imediato. Mas Deus diz, existe uma maneira correta do caminhar. E não vai ser através das carroças, vai ser através de jejum, oração, Bíblia, sacrifícios, ensinamentos, negação do teu eu. Isso é o correto. E Davi entendeu isso. Porque ele vai lá e olha para o povo de Israel, cara, nós estamos todos errados. Nós estamos todos errados. Nós estamos fazendo de qualquer jeito. Vamos realinhar as coisas. E ele salta em 2 Samuel 6, 12 e 13. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregavam a arca de Deus, davam 6 passos e sacrificavam um boi e um novilho gordo. Cara, ele entendeu que sem sacrifício não há a presença de Deus. Sem sacrifício não há a glória de Deus. Sem sacrifício não há a manifestação de Deus. Sem tu te negar, cara, não há manifestação de Deus. Sem tu negar os desejos carnais, não há manifestação de Deus. Sem tu negar o jeitinho brasileiro de enrolar as coisas, não há manifestação de Deus. E sabe, quando eu cito sobre Obed-edom aqui, eu fico maravilhado, porque quando a Arca da Aliança estava naquele lugar, tudo mudou na casa de Obed-edom. A família dele foi transformada, eles foram abençoados. E essa é a nossa função, sabe? Como a Arca da Aliança do Senhor. Onde a gente colocar os nossos pés, os ambientes têm que ser transformados. O teu emprego tem que ser transformado, a tua casa, o teu lar, os teus amigos, a faculdade a qual tu frequenta. Tudo tem que ser transformado. Porque tu porta a glória do Senhor. E se não tá acontecendo isso, irmão, tu tá portando a glória da forma errada. É simples. Porque a Arca da Aliança, sempre que tá no lugar certo, da maneira correta, ela transforma realidades. E é para isso que eu e tu fomos chamados. Para transformar cenários de morte em cenários de vida. Cenários de escassez em cenários de prosperidade. Mas através da glória e da presença do Senhor. Hoje não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. E graças ao seu sangue, graças ao alto preço, hoje somos limpos do pecado. Precisamos valorizar isso. Voltando à Arca da Aliança, vemos que ela sempre que está no centro da vontade de Deus, ela traz a vitória, ela abençoa, ela transforma os lugares. E eu e você somos chamados para fazer o mesmo. Onde pisarmos, o ambiente não pode ser mais o mesmo, irmão. As coisas precisam mudar, a vida precisa chegar, pois a presença dele está em nós. Você tem a chave, que é Jesus, para mudar histórias, mudar cativeiros, cenários, pessoas em depressões.
Tu tem a chave dessa mudança. Transformar vidas, libertar cativos, mas isso precisa ser feito com toda a intensidade, mas da forma correta. Lembre-se, enquanto estivermos limpos do pecado, a glória dele permanece em nós. Cara, não há a glória de Deus se a gente estiver em pecado. A glória de Deus se manifesta quando a gente está em santidade, irmão. Se tu vai na igreja e tu está em pecado e tu sente um toquezinho do Senhor, cara, isso é só a redenção. É o arrependimento. Ele vai lá e te cura, te consola. Mas se tu segue praticando iniquidades, tu nunca vai acessar a glória de Deus. Entenda que o pecado é diferente da iniquidade. Às vezes a gente peca, todos nós somos pecadores e vamos errar em alguma coisa, mas seguir praticando aquilo, a gente vai praticar a iniquidade. E a iniquidade só vai nos dar acesso à redenção. Eu quero te ensinar e te dizer que tu pode acessar a glória de Deus e transportar essa glória e mudar outras vidas. Sabe, não é só sobre ti. Entenda isso. Nunca é só sobre ti. É sobre o que Deus pode fazer através da tua vida. É sobre o que Deus pode liberar sobre a vida dos outros através do teu posicionamento. Cara, tu faz a diferença. Então te posiciona, porque existe um poder de Deus aí dentro. Existe a habitação do Senhor. E Ele quer fazer o sobrenatural através de ti, mas da forma correta. Quero te incentivar a andar nessa dimensão, declarando que em todo o tempo a realidade dos céus estará aqui na terra. Deus conta com pessoas maduras, pessoas que entenderam o sentido para qual estamos aqui, pessoas que estão dispostas a negar os seus desejos, as suas vontades para que outros venham a viver. Deus conta com pessoas que desejam estar no centro da sua vontade. Deus não precisa de você, mas Ele conta contigo. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciai as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivam o evangelho, proclamem a palavra, liberem a luz, liberem a vida. Faça a diferença. João 14:21. Quem tem meus mandamentos e lhe obedece, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também amarei e o revelarei a ele. Fará grandes feitos. Quem obedece ao Senhor, quem anda da forma correta, esse sim ama ele. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, isso mudará na tua vida. E eu decreto em nome de Jesus Cristo que tu vai andar numa dimensão de adoração, santidade, onde os ambientes que tu chegarem, as pessoas verão a glória do Senhor. Amém? Cara, eu espero que o Senhor tenha ministrado sobre ti, tenha falado um pouco sobre ti, contigo sobre esse assunto. E eu quero finalizar orando contigo para que essa mensagem fique guardada no nosso coração. E que tu não olhe para mim, certamente eu falei ao longo da ministração, eu errei alguma palavra, mas olha para a mensagem que o Senhor quer entregar para ti. Eu sou falho, mas Ele é perfeito. E te peço, olha para isso. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem, por essa ministração. E eu te peço que tu impacte cada coração, Senhor Jesus. E que através disso, Senhor, possamos ser portadores verdadeiramente da tua glória. Que os ambientes a qual a planta dos nossos pés, a palma das nossas mãos chegarem, Senhor, haja a tua vida, o teu renovo, a tua transformação, a tua prosperidade, a tua unção, a tua glória, a tua paz, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que cada um que tem olhado esses vídeos, Senhor, seja transformado por ti. Eu te exalto, meu Deus amado, e decreto uma semana maravilhosa sobre a vida dessas pessoas. Eu decreto portas de emprego abertas, eu decreto cura emocional, financeira e espiritual sobre a vida deles, e que em nome de Jesus Cristo eles serão portadores da tua glória de hoje em diante. Amém e amém. Irmão, muito obrigado. Se tu gostou da mensagem, por favor, curte, comenta, compartilha, me ajuda a levar a mensagem que o Senhor tem falado no meu secreto a várias pessoas, porque eu sei que não é só para mim, isso é para impactar vidas, pois afinal somos a Arca da Aliança e por onde passarmos haverá transformação. Amém? A paz, boa noite.